Olá, oitavano, tudo bom, gente? Deixa eu falar com vocês. Mais um vídeo com um problema e esse está mais visível ainda. Eu coloquei os meus aparelhos, tive que fazer uma cirurgia embaixo, aqui, tirar, coloquei o aparelho aqui. Então tá, eu tô com a minha boca muito dolorida, mas muito dolorida mesmo. Mas eu amo o que eu faço e eu não vou deixar de fazer isso para ajudar vocês, porque a gente tem que fazer. Vamos lá. Eu já vou iniciar com vocês com o trabalho que vale 7. Primeiro trabalho que vale 7. Vocês têm de hoje até a segunda-feira que vem para entregar o trabalho para mim. Hoje é dia 24. Vocês têm 6 dias para fazer o trabalho e me entregar por e-mail que vocês já conhecem, que é o WorkWest, para vocês poderem desenvolver e pensar um pouco essa ideia do processo do nosso trabalho, tá? Assim, tá doendo demais, mas a gente vai tentar ir. Eu já tô gravando os vídeos todos, tem que fazer. A gente não pode deixar de fazer, né? O médico falou que eu posso falar, o dentista falou, então eu não estou falando. Não tem papel que me autorize a não falar, então eu não vou falar. Vamos lá. O trabalho vai ser o praticando, o pesquisando da página 10. O trabalho é o pesquisando da página 10, tá? Esse trabalho é o que vale 7, tá? O que é o trabalho? Tá falando o seguinte: a obra Pietà possui algumas características interessantes em seu processo de criação, né? Então, quem fez a obra Pietà foi o nosso querido e maravilhoso Michelangelo. Pietà é essa obra aqui, né? Eu tenho aqui um livro que mostra, eu achei um livro do Michelangelo, né? Eu trouxe para aula, mesmo Dodói eu lembro e tudo. Então a gente tem esse livro aqui que eu tenho, que é um livro tão velhinho, está todo rasgado, da época mais antiga que eu tinha de pesquisa. Essa aqui é a capa, é o rosto do rei Davi. Olha a perfeição, olha o realismo na característica da obra de arte renascentista. E qual é o processo? Eles retornam a essa questão da Grécia. Então, eles vão trazer para a escultura esse processo, né? Se você vê como que Michelangelo trabalhava, dentro de uma característica muito realista, através desse olhar perspicaz que ele tinha. Então, vamos aqui, ó, Pietà, né? O trabalho é a gente fazer uma pesquisa de análise a essa obra feita de mármore. Eu quero deixar um detalhe, um recado para vocês, para vocês entenderem que tem alguns detalhes específicos. Olha, da obra, a perfeição da mão, da perna, do rosto, da Virgem Maria olhando o corpo de Jesus morto. O que eu quero falar com vocês é que o Renascimento ele vai trazer essa característica greco-romana para a obra de arte, mas com o objetivo de manter a supremacia da cultura europeia branca, né? Então é tudo feito no mármore, com uma característica corporal muito ligada à cultura grega, com o objetivo de manter. Até hoje a gente tem essa luta de ter esse corpo, essa característica e esse olhar extremamente greco-romano nas nossas escolhas, nas nossas expectativas, né? O corpo que a gente imagina é um corpo greco-romano, né? A cor da pele que as pessoas acham bonita, universal, é a cor da pele branca. Então, é muito interessante a gente pensar como que o Renascimento ele veio tentar embebedar a nossa mente com essas questões que estão ligadas ao racionalismo, ao humanismo, que estão ligadas à ideia de antropocentrismo, né? O homem como centro das coisas, e aí desenvolvendo isso, né? Então, o trabalho especificamente é vocês fazerem uma pesquisa, né? A obra Pietà possui algumas características interessantes em seu processo de criação.
pesquise a história da obra e exponha em um cartaz junto a desenho, escultura feita por você. Vocês não vão fazer esse cartaz, vocês só vão fazer uma pesquisa escrita sobre a história da obra. É só uma pesquisa escrita. Não tem cartaz, que a gente não está na escola, não tem como a gente fazer. Infelizmente, não tem cartaz. É uma pesquisa escrita sobre o processo e a história dessa obra, ok? Não tem nada de absurdo. Outra coisa, quando for enviar o trabalho para mim, coloque o nome, coloque a turma. E, pelo amor de Deus, Word. Tem gente que bota numas... Eu não sei falar que eu tenho nada de internet, a boca tá doendo. Dentro de uma perspectiva que é extremamente... Perspectiva não, deu muito, gente. Dentro de um arquivo que não é o Word.doc. Senão fica difícil de abrir e eu adivinhar de quem é os arquivos. Tá bom? Então vamos lá, gente. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou iniciar, né, o módulo da página 11, que depois do Renascimento, a gente vai ter um movimento de arte chamado Barroco. Esse movimento de arte chamado Barroco é um movimento que vai entrar em contradição ao movimento de arte da cultura renascentista. Por quê? Eles vão tentar trazer de volta o teocentrismo. Vão tentar trazer de volta, porque o Renascimento, ele tirou muitas pessoas alguns autores vão dizer que o Renascimento ele foi a arte da Reforma Protestante. O Barroco é a arte da Contra-Reforma, porque é uma arte que tenta resgatar as pessoas que saíram da Igreja Católica e foram para a Igreja Protestante, desenvolvida pelo Martim Lutero. Então, eles vão trazer de novo, com uma forma realista, sem perder a característica do Renascimento, temas relacionados à questão cristã. Olha aqui, isso aqui é um quadro pintado, né, daquele apóstolo que eu não lembro o nome, que não acreditou que Jesus tinha morrido, e aí ele enfia o dedo na ferida, Tomé, acho que é Tomé, né? E aí eles fizeram essa coisa para mostrar, mas dentro de uma proposta real, não perdendo a linha renascentista. Tá? Vamos lá. Página 12. O movimento na história, né? A palavra barroco significa irregular ou imperfeita. Esse termo foi utilizado para depreciar o estilo, pois seu teor extravagante e fora do comum contrastava com os conceitos de belo, equilíbrio, harmonia que caracterizavam o Renascimento. Então, o Barroco ele vai vir com total exagero, para fazer um contraste à simplicidade, à simetria, o minimalismo da cultura renascentista. O Barroco não foi só um movimento artístico, ele caracterizou o estilo de vida e o modo de pensar do século XVII, inicialmente na Itália. Olha que interessante, o Renascimento acontece na Itália e o Barroco se inicia também na Itália para contradizer esse Renascimento, né? E depois se espalhou pela Europa. O estilo se manifestou através da arte como a quebra do quê? Da sobriedade, da rigidez e da racionalidade das formas, né? Tirou essa ideia de rígido, de simétrico que a cultura renascentista trouxe. A arte barroca fez parte de um processo de tentativa de quê? Risca isso, é muito importante, da igreja se manter relevante após a Reforma Protestante. Período conturbado, onde a igreja perdeu muitos fiéis. Por isso que muitos dizem que a arte barroca é a arte da Igreja Católica. Por isso que tem muitas igrejas barrocas feitas especificamente em Minas Gerais, né? Aqui no Brasil. A Igreja Católica ela investiu na arte religiosa, que é a arte sacra, pois acreditava que popularizar as tradições e os ensinamentos cristãos era a melhor maneira de alcançar e atrair mais os fiéis. Então, olha que interessante.
até o Renascimento se meter e acabar com a arte medieval, a ideia do cristianismo era só para os ricos. O que eles fazem? Sabendo que estavam perdendo membros para a igreja protestante, eles vão fazer o quê? Eles vão popularizar esse cristianismo para as classes mais inferiores, através da arte barroca, com incentivo financeiro de monarcas e de pessoas do clero, né? No Renascimento, quem financiava eram os mecenas. Já no barroco, quem vai financiar a obra são os monarcas, os reis, né? E os bispos, os padres, os freis. Artista e artesão da época dedicaram-se a decorar igrejas e produzir um grande número de ornamentos e imagens. A tendência estética do movimento se espalhou por vários cantos do mundo e atraiu um grande número de artistas a Roma. Então, muita gente foi ver como é que era esse processo de exagero. Aqui no Brasil, o nosso barroco brilhou muito em Minas Gerais, especificamente em Ouro Preto. A gente vai falar sobre isso depois. A arte barroca sofreu influência do classicismo e do renascimento italiano. Foi a mistura do classicismo, né, que é do período clássico, greco-romano, com o renascimento italiano, quanto ao escorço, né, a ideia de imaginação, de criação. Mas foi principalmente afetado pelo maneirismo, né, e o exagero nas formas e expressões. Então, assim, ele tinha uma linha renascentista, mas eles tinham também uma característica muito voltada para a ideia do exagero, para contrastar com essa ideia simples. Essas influências fizeram com que as principais características do barroco envolvessem uma forte, risca isso aí, principais características do barroco eram o quê? Uma forte busca pelo realismo. Eles queriam uma forte busca pelo realismo, que também o Renascimento tinha, mas mantendo um exagero marcante nas expressões. Você vai olhar aqui, no Renascimento, tem um realismo, mas o olhar é muito simples, não tem muito exagero. Quando você vai para o Barroco, você percebe o exagero na pintura? Há um boom, há uma explosão, né? Uma explosão de exagero para poder fazer um contraponto à cultura renascentista. Então, a cultura barroca, ela tem uma característica de exagerar dentro das suas perspectivas, para quê? Para gerar um conflito de ideias nas pessoas e uma definição, né? Por quê? Naquele período existia uma guerra eclesiástica, existia uma guerra entre as classes, o clero e a nobreza e os burgueses. Lembrando que os burgueses já existiam aí. A burguesia, ela vai nascer no período do Renascimento, com muita força, que é o início do capitalismo europeu nessa segunda fase. Então eles vão exagerar. A pintura barroca trabalhava com alto contraste entre o claro e o escuro. Risca isso também. Tinha um alto contraste entre o claro e o escuro. As imagens não eram precisamente centralizadas, não tinha um centro, né? Como as do Renascimento. O Renascimento, ele era rígido, ele era simétrico, ele era robusto. Já o barroco, ele não estava preocupado com isso. Ele vai desmembrar isso através de vários movimentos que não estão centralizados assim, com formas dinâmicas, dando valor ao movimento, né? Vamos lá, observação 1, que está na página 13. O que é o culto? O que aconteceu no Barroco? Tem um fato muito interessante. O culto à morte e ao pessimismo também caracterizaram a arte religiosa barroca, através de cenas marcantes de grandes sofrimentos, né? Muitas pinturas, muitas telas foram feitas mostrando vários sofrimentos das pessoas e de períodos históricos. A Igreja Católica buscava, através da arte, transmitir a mensagem de que pecadores estão destinados a irem para o inferno. Então é aí que começa essa dicotomia, esse binarismo, de dizer que quem não seguisse eles iriam para o inferno. Então, essa dicotomia aí de
céu, inferno, começa nesse período com essa briga entre a arte barroca com a arte renascentista. Como a igreja considerava qualquer pessoa não batizada por ela como pagã ou pecadora, deixava claro que se você não fosse um membro batizado e seguidor de seus ensinamentos, você estava fadado a sofrer pela eternidade. Então, olha que interessante, a igreja começou a expor, e aí a gente tem que pensar sobre isso, né? Aqui nosso tempo é muito curto, não vai dar. Mas começou a expor e a impor para dizer para as pessoas que se elas não fossem batizadas e não deu né? Há uma contradição. Diz que se Deus dá o livre-arbítrio, por que a igreja ela forçava a pessoa a se batizar? Porque senão ela ia para o inferno. Vamos pensar, ponto de interrogação, a gente pode discutir isso na live. 2. O Caravaggio foi o artista principal do Barroco. Ele foi um dos caras que trouxe esse exagero, essa visão não centralizada para a obra barroca. Michelangelo Merisi de Caravaggio, o nome dele era Michelangelo de Caravaggio, nasceu na cidade de Milão em 29 de setembro de 1571, século XVI, e foi um dos principais artistas do período barroco. Seu pai era decorador e arquiteto e faleceu quando Caravaggio tinha apenas 6 anos. Foi aprendiz de grandes pintores como Simone Petrosano e Giuseppe Cesarino. No início da vida adulta, começou a investir na própria carreira. Realizou sua primeira grande obra, Os Trapaceiros, que está aí embaixo a imagem, né? Também conhecido como Jogadores de Carta, em 1954. Né? Ele recebeu esse nome. Depois disso foi contratado pela igreja, que as igrejas contratavam os artistas para pintar os tetos. Isso começa no Renascimento, vocês sabem disso. Né? E pintou poucas obras ao longo da vida que não tivessem uma temática religiosa. Então, a maioria das obras que ele pintou foi totalmente voltada para uma temática religiosa. Interessante, olha que interessante. Medieval, teocêntrico, Renascimento, antropocêntrico. Barroco, volta o teocêntrico. E o próximo movimento que a gente vai estudar vai voltar ao antropocêntrico. Olha que coisa louca. Era uma briga de vai e volta, igual a República do Café com Leite no Brasil. Um era o presidente de São Paulo ou era o presidente de Minas. Era o presidente de São Paulo ou era o presidente de Minas. Então, e até hoje há essa troca, né? Ora você está antropocêntrico, religioso demais, ora você está teocêntrico, racional demais, né? Caravaggio pintava personagens bíblicos baseados em cenas comuns que via nas ruas de Roma. Ele usava os efeitos de luz e sombra, mantendo os fundos de suas obras escuros, utilizando muito a cor preta, o que dava um ar obscuro às imagens, e utilizava focos de luz nos rostos dos personagens para dar maior evidência às fortes emoções e o realismo da cena. Ao longo da vida, Caravaggio se envolveu em muitas brigas e confusões. Em uma delas, ele matou um jovem. Acredita-se que foi por acidente e foi obrigado a fugir de Roma. Quando morava em Malta, se envolveu em mais confusões e foi expulso da cidade, fugindo para Sicília. Em 1607, recebeu o perdão do Papa e voltou para Nápoles e faleceu de febre em 1610. Né? O maior artista que pintou as obras religiosas era o cara mais pervertido que tinha no período barroco. Vai se entender essas questões. Então, façam praticando para a gente poder corrigir logo no próximo momento. E semana que vem a gente vai, até semana que vem, entregar o trabalho, não esqueça, e a gente vai trabalhar o tema da escultura barroca. Ok? Beijos, até daqui a pouco.